Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus, Atos, capítulo 2, o verso 42. Nós estamos aqui nesse tempo lendo, estudando o livro de Atos. Lemos hoje, acho que até o capítulo 13, né, de Atos. Vamos completar a semana que vem. E é um tempo que a gente já tem orientado para estarmos lendo junto com outras pessoas, compartilhando, né? 2 ou mais. Ok? E aí nós vamos estar meditando nesse tempo aqui no livro de Atos, particularmente sobre a realidade da igreja, de ser igreja, aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Amém? Então vamos ler o texto então, que está aí no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, verso 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, ó Deus, por esse tempo de culto, de adoração ao teu nome. Te louvamos, ó Deus, porque mesmo distante, por causa da pandemia, o Senhor tem nos dado a graça de, através das mídias digitais, cultuar o teu nome, te louvar, te adorar, juntos, como família, como igreja, e também ouvir a tua palavra. E nesse tempo nós pedimos que a tua palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração, que a tua palavra venha nos edificar, ó Deus, fazer a tua vontade, cumprir o teu propósito, venha trazer alento ao coração, entendimento, revelação. Ó Deus, em nome de Jesus, tudo para o louvor do teu nome, para que o teu nome seja glorificado em nós e para a alegria nossa, que somos os teus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém. 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 No texto de Atos dos Apóstolos, né, é um texto que vai relatar fatos importantíssimos da história da igreja, e não tem um propósito só de relatar, mas também de edificar a igreja, e vai falar principalmente, né, da obra, né, do Espírito Santo, né, do poder cristão, a origem do poder cristão e os seus efeitos, né, o que acontece ali em Pentecostes, principalmente, à medida que Deus tinha prometido que derramaria do seu Espírito Santo. Lucas, lá no Evangelho segundo Lucas, lá no final, Jesus está falando aos discípulos que deveriam permanecer em Jerusalém até que fossem revestidos de poder do alto, até que eles recebessem a promessa do Pai. E Atos começa relatando isso, né, que a igreja se reunia. Se nós olharmos aí, se você voltar comigo lá, a igreja, logo depois que Jesus foi assunto aos céus, a igreja deveria permanecer aguardando o revestimento do alto. O Senhor Jesus andou aqui, depois da sua ressurreição, por mais ou menos 40 dias, né? A palavra que diz isso também, né? Atos dos Apóstolos diz isso, né? Que durante 40 dias ele se manifestou ressurreto, do que os discípulos e os apóstolos foram testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. E depois de ascender ao céu, 40 dias depois da ressurreição, no dia de Pentecostes, né, se você vê agora aí no capítulo 2, no verso 1, começa assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E nesse dia, que representa a festa das semanas, ou a festa das primícias, que acontecia 7 semanas depois da Páscoa, e em torno de 50 dias depois da ressurreição, então, de Jesus, né, porque Jesus ele é ressurreto no domingo de Páscoa. Então, em torno de 7 semanas depois,
o Espírito Santo é derramado, que é o revestimento de poder, que é derramado sobre a igreja, que era a promessa que o Senhor já tinha feito aos discípulos, que era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse, ele não poderia enviar o Espírito. E essa agora era uma nova dispensação, que era essa dispensação do Espírito, que a igreja se torna agora o corpo de Cristo. Então o Espírito Santo ele não age só, não vive externamente às pessoas agindo eventualmente, mas agora o Espírito Santo se torna a habitação dos filhos e filhas de Deus, a igreja se torna o templo do Espírito Santo, o corpo de Cristo, e essa é essa dimensão nova, que eles não conheciam, que eles não entendiam, né, mas que agora se cumpre, né, com esse derramamento do Espírito Santo, e que traz essa mudança completa, né, e a igreja começa agora a se manifestar assim, né, e ser a igreja que manifesta Cristo em nós. Essa é a esperança da glória, né, que era o mistério oculto dos séculos, né, e que agora é revelado aos discípulos, aos apóstolos, e eles estão pregando agora esse evangelho, né, essa boas novas de que Deus está reconciliando consigo o mundo através do sacrifício de Jesus Cristo. E essa obra de reconciliação, ela passa exatamente pela ação do Espírito Santo, né, que revela Cristo ao nosso coração e que nos leva ao novo nascimento e que habita conosco. Então, o poder cristão é o poder do Espírito Santo em nós. E o poder foi dado para que a gente se tornasse testemunhas, né? No capítulo 1 do verso 8, olha aí comigo, volta em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, a habitação do Espírito, o poder do Espírito Santo, porque, primeiro, que o Espírito Santo ia nos regenerar, né, nascer da água e do Espírito Santo. Essa é a primeira coisa, porque a conversão depende disso, né, dessa ação do Espírito Santo. A regeneração se dá nesse momento da conversão. Quando o Espírito vem habitar, ele nos regenera, né, nós recebemos o nosso Espírito revive, regenerado, e nós temos um novo Espírito regenerado e também nos tornamos a habitação do Espírito Santo. E aí começa esse processo de transformação nas nossas vidas. E esse é o poder de Deus, então, né? Então, a fonte de poder cristã é o Espírito, amém, irmão? E eu não vou entrar muito nesse detalhe, eu vou, assim, nessa questão que é extremamente importante, porque eu quero falar um pouco mais da realidade da igreja. Estou fazendo assim, só tecendo assim um panorama, para a gente entender um pouco melhor daquilo que a gente vai estar trabalhando. No capítulo 2, então, se cumpre, né, a descida do Espírito Santo, a palavra diz que estavam reunidos no mesmo lugar, e você vê lá, capítulo 1, verso 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu a casa onde estavam sentados, toda a casa, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada uma deles. E verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Né? E aí diz que tinha habitantes de todos os lugares ali, e eles ficaram admirados, porque eles entendiam eles falando na linguagem materna deles, ali, daqueles que estavam ali. E tinha gente de todo lugar. Como é que podia esse povo que está falando numa língua que não era a língua dele? Né? Então, o pessoal todo mundo fica muito admirado. O verso 11 fala assim, que tem gente de todo lugar, e o 11 fala assim, tanto judeus como prosélitas, cretenses, árabes e tal, como ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus. Verso 12, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Mas aí tem o famoso discurso de Pedro, né? O sermão de Pedro. Depois que do derramamento do Espírito Santo, a igreja se torna a habitação do Espírito Santo, todos são cheios do Espírito Santo, e Pedro agora cheio do Espírito Santo, ele vai ministrar. E o verso 14 diz que Pedro se levantou com os 11, e erguendo a voz advertiu nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo essa a terceira hora do dia, 9 horas da manhã.
Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele está falando do cumprimento da profecia de Joel. E de profecias, não só de Joel, que Deus ia derramar o Espírito Santo. E que falava dessa dispensação, né? Quando, depois da vinda do Messias, do ungido de Jesus, depois do seu ministério, seu sacrifício, sua ressurreição, a sua ascensão, a sua glorificação, aí sim ia ser derramado o Espírito Santo. Então agora nós nos tornaríamos templo do Espírito Santo. Igreja do Senhor, de fato, o corpo de Cristo, e Cristo sendo cabeça da igreja, aí se tornaria o corpo de Cristo. Amém? E aí ele vai falar, Pedro vai continuar falando, nós não vamos ler agora o texto todo aqui que ele fala, ele vai continuar, e no verso 24 ele fala que Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse por ela retida. Nós já lemos o texto, né? No verso 32 ele fala: este Jesus Deus ressuscitou, do que nós somos testemunhas. Isso era uma questão fundamental. Os discípulos, né, que os apóstolos particularmente, principalmente, né, mas muitos discípulos eram testemunhas da ressurreição de Cristo. E aí o verso 33, exaltada a destra de Deus, tendo recebido do Pai, né, a destra de Deus significa a posição de autoridade, né, não é porque ele está, a destra ali não é só porque ele estava sentado à destra de Deus, não é só uma posição física, mas fala da autoridade, exaltada a destra de Deus na posição de Senhor. Aí o verso 33 fala: exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Amém? Que é o derramamento do Espírito Santo, que é o Pentecoste, que é o cumprimento, então, da promessa. No verso 36, continuar agora no 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Aí o verso 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez, Cristo, Senhor e Cristo. E aí, diante do sermão, né, da pregação de Pedro, as pessoas que estavam ali, né, aquela multidão, porque o Espírito foi derramado sobre os 120, que permaneceram ali, que permaneceram em oração, que estavam aguardando, né, o derramamento do Espírito, o revestimento de poder, e essas pessoas viram essa manifestação do derramamento do Espírito Santo, né, com o sinal que teve, né, da língua, como de um fogo que pousou sobre cada um deles. Então, agora, essas pessoas tendo ouvido a ministração e a explicação de Pedro, o que acontece? Verso 37, ouvindo essas coisas, essas pessoas, que não 120, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa que Deus tinha, né, sobre a casa de Israel, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, ou seja, para os gentios, né, porque a promessa era primeiro, né, para a casa de Israel, mas não era exclusivamente, né, que essa foi sempre uma dificuldade, né, Israel entendendo isso só de forma exclusiva, eles tinham o privilégio de serem oráculos de Deus, de terem sido chamados por Deus, mas a salvação era para todos, os que estão perto, os que estão longe, e os que estão longe está falando daqueles gentios, ou seja, os não-judeus. E ele fala assim: para que está longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E aí o verso 40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém?
Aqueles que creram foram batizados. Uma coisa importante aqui é que eles não receberam o batismo do Espírito Santo quando foram batizados nas águas. Eles foram batizados nas águas como sinal de que eles já tinham sido batizados pelo Espírito Santo, na perspectiva que eles receberam o Espírito, que eles se arrependeram, que eles creram em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E o batismo, então, era um sinal visível de uma obra que Deus tinha operado no coração. Amém? Que o batismo é uma ordenança, é um sacramento. E o sacramento só é ministrado onde existe a fé. Só é ministrado onde tem realidade. Né? Então, o batismo não salva ninguém. O batismo apenas testemunha da salvação. É uma testemunha. E já é um testemunho da obra de Cristo. Então, a palavra de Deus diz que nós vamos receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e sempre é testemunho. Um dos primeiros sinais, um dos primeiros testemunhos de Cristo em nós é o batismo, que é uma confissão pública, que eu estou afirmando que Deus me redimiu, que eu estava perdido, que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador, que agora eu estou nele. A obra da cruz tem a ver comigo, eu fui redimido por Ele, amém? Então eles eram batizados em nome de Jesus Cristo, amém? Porque às vezes a leitura aqui, conforme a gente lê, pode parecer que às vezes se batizava e a medida que fosse batizado recebia o Espírito Santo. Não é isso que ele está dizendo, amém? E não é isso que acontece. E é claro que todos os textos depois vão dizer claramente que Deus nos chama por seu amor, revela-se a nós como Salvador. Nós temos consciência do pecado. Isso, nesse processo, nós nos arrependemos. O Espírito Santo é que nos leva também ao arrependimento, ao reconhecimento, reconhecimento da nossa condição de pecador, mas também ao reconhecimento que Jesus é Salvador, Redentor, e Ele opera essa salvação nas nossas vidas, amém? Aí o batismo, então, é um selo, um sinal, amém? Um sinal visível de uma obra que operou-se no nosso coração. E aí, por isso que ele diz, então, no verso 41, então, os que lhe aceitaram, olha o verso 41, você vê que eles foram salvos pela fé. Então, os que lhe aceitavam a palavra foram batizados. Quem aceitou as palavras? Aqueles que creram, eles foram salvos pela graça mediante a fé. Então, a salvação é pela palavra de Deus, né? É pela pregação da palavra de Deus, a importância, a centralidade da palavra, me chamando ao arrependimento, revelando, trazendo conhecimento do Senhor como Salvador, nos redimindo, perdoando o nosso pecado e nos tornando a habitação do Espírito Santo, agora filhos e filhas de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Tudo isso aqui já é motivo de muito louvor e de muita gratidão ao nosso coração, quando a gente para refletir nisso e nessa obra que Deus fez, mas que nós precisamos nos lembrar que é uma obra que Deus continua fazendo. Amém? A igreja tem perdido, às vezes, essa perspectiva dessa salvação. Que Deus está salvando o mundo, que Deus está reconciliando consigo o mundo através de Jesus Cristo. E a igreja precisa ter esse testemunho. Aqueles que foram redimidos, eles logo testemunharam. A pregação de Pedro, a pregação de quem foi alcançado pela graça de Deus. Por alguém que foi cheio do Espírito Santo e que compartilhou isso, o Evangelho. E aí a gente vê, depois de tudo isso, o texto que nós lemos, porque vai dizer como viviam as pessoas que tinham nascido novamente. É um relato da igreja. O que isso causou? Qual que, então, primeira origem? Então, como Atos vai falar sobre o poder cristão, e como que nós falamos até agora, fala da origem desse poder, que é o Espírito Santo, ou seja, Deus em nós, que o Espírito Santo é Deus em nós, é o próprio Deus em nós, é a Trindade em nós, porque Ele habita juntamente com o Pai e o Filho, porque é uma Trindade, existe uma unidade. Agora ele vai dizer o resultado também disso, qual que é o resultado desse poder cristão, qual que é o efeito. Primeiro ele vai falar da realidade da igreja, e depois ele vai relatando aqui, a gente vai continuando lendo todo o livro de Atos, e nós vamos vendo todo esse efeito que vai acontecendo, a história
da igreja. A igreja que nasce ali como habitação do Espírito, como habitação de Deus, corpo de Cristo, ao seu poder, a sua origem. Isso vai sendo testemunhado durante todo o livro de Atos e vai testemunhando seus efeitos, o crescimento, a expansão, a transformação, a consciência que eles tinham de quem eles eram. E uma coisa muito importante para mim aqui, duas coisas importantes, essa consciência que eles tinham de quem eles eram, consciência de identidade. E isso é fundamental para a nossa caminhada. A revelação de quem nós somos em Cristo, né? Onde nós estamos nele, nós somos salvos, nós habitamos com ele, nós estamos nele, é nele que nós vivemos e nos movemos. E nós somos os seus filhos e filhas, e nós temos que ter essa consciência também dessa relação, da comunhão, a consciência da identidade, juntamente com a consciência da relação, a importância da relação, ter revelação disso. E era uma igreja que era muito vibrante nisso, é uma igreja que é muito marcante. O que nos chama muita atenção da igreja é essa profunda comunhão, essa identidade bem construída nos seus corações. Eles viviam a partir de quem eles eram, então eles não estavam tentando fazer alguma coisa para ser, mas eles sabiam quem eles eram, né? O Espírito Santo ministrando a eles, né? A ministração da paternidade de Deus, são filhos de Deus, foram adotados em Cristo Jesus, não por obra, não por mérito de ninguém, mas por causa da graça de Deus, por os méritos exclusivos de Cristo, que não somente pagou pelos pecados, não somente os redimiu, mas os ressuscitaram. Nós estamos ressuscitados, então é a consciência que nós somos ressuscitados, faz parte da nossa identidade, que nós estamos nele, que agora nós vivemos para ele, porque antes escravo do pecado, vivendo debaixo do poder do pecado, à medida que o pecado nos dominava, da escravidão, e o pecado reinava sobre as nossas vidas, agora não, agora nós temos um novo rei, e o nosso rei é o Senhor, um rei de amor, amém, irmão? E é onde nós nos miramos. O Espírito é o Espírito de Cristo, que é o Espírito do Filho, e nos fez filho, e agora está nos ensinando a viver como filho. Então, também esse poder que nos capacita a viver, e a igreja, ela está vivendo dessa forma. Porque Deus, aí nós vamos entendendo através desse texto aqui, que o propósito de Deus é estabelecer uma família. Deus está estabelecendo uma família para si. E Deus está se revelando ao mundo, decide se revelar ao mundo, continua se revelando através dos homens. Deus quer se revelar não na sua demonstração daquilo que ele pode. Deus está querendo se revelar não é demonstrando a sua possibilidade. Deus não tem carência nesse sentido, mas Deus deseja revelar quem ele é. Porque Deus está nos chamando para uma relação, para a relação com ele, de filhos. E na relação uns com os outros, a relação de irmãos. Essa é a obra que Deus está fazendo. Então você vê que aqui eles falam que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra, né? A palavra é central na vida da igreja. Os apóstolos estão ensinando, então existia essa sede, esse desejo, então eles tinham consciência dessa necessidade. E a palavra, então, é o que norteava a caminhada da igreja, era o sustento da igreja, porque a palavra é o próprio Cristo, é Deus se revelando, e ela é alimento, né, que nos fortalece, ela também traz revelação, nós vamos conhecendo quem Deus é e quem nós somos nele, e vamos entendendo, por consequência, o propósito da nossa vida, o sentido da nossa vida. Amém? E a igreja aqui, então, ela perseverava na doutrina, na palavra, e também na comunhão, né? Porque a palavra produzia comunhão, que a base da comunhão é a palavra de Deus, é a palavra do Pai. Amém? É o Pai ministrando a sua igreja através do Filho, no poder do Espírito Santo. Então, eles perseveravam na comunhão. No partir do pão, né, que eles repartiam, né, eles tinham esse hábito, né, de repartir o pão, e nas orações.
E aí dá para a gente trabalhar muita coisa aqui. Mas depois, assim, vamos voltar aqui depois nessa parte da comunhão, no partir do pão. Em cada alma havia temor, ou seja, havia uma reverência, um respeito profundo por Deus. Então Deus não é desprezado mais, porque a sociedade desprezava Deus. E isso sempre aconteceu na história, um desprezo pelo Senhor, pela verdade. Nós vivemos um tempo que parece que é incomum, mas ele não é incomum, né? A história mostra que sempre houve esse desprezo. Nós vivemos debaixo do ataque de Satanás, como família, nos valores mais elevados cristãos, na questão do amor, nos propósitos de Deus. A igreja está sempre sob esse ataque profundo da sociedade. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Né? Então, quem reina no mundo, o príncipe desse mundo é Satanás. E a igreja vive sob esse ataque. Ela precisa ser fortalecida, então, na graça de Deus, e também temer a verdade, ter respeito pela verdade, ter consideração pela verdade. Esse temor aqui não é no sentido de medo, mas é de respeito, de consideração e de responsabilidade. Isso tem a ver com responsabilidade, responder, né, aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está falando. Falta de responder ao que Deus está falando, o que Deus está ensinando, é falta de temor. Porque falta de temor passa por isso. Não é medo. É muito diferente. Aí ele fala assim, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, né? Porque isso também testemunhava, são sinais que falavam de que Deus estava no meio deles. E o verso 44 fala, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso aqui a gente precisa recuperar, essa verdade. Estar juntos. Como é importante estar junto. Não só fisicamente. Hoje nós estamos vivendo uma dificuldade enorme de estar junto fisicamente. Num grupo maior, evidentemente. Mas nós estamos juntos sempre com um ou mais. Então a palavra de Deus, o próprio Senhor fala, Jesus diz, que onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele está aí. Ele está no meio deles. Amém? Então a igreja não depende do prédio, apesar que o prédio tem a sua utilidade, mas ela depende do prédio. Quando ela está impedida de reunir no prédio, ela precisa continuar sendo igreja, estando juntos. Porque a gente corre o risco de estar geograficamente próximo, mas não estar juntos. Né? Juntos no sentido de propósito, juntos no sentido de coração, juntos no sentido de ter o mesmo alvo, ter o mesmo objetivo, de ter o mesmo zelo que interessa de coração. Amém? Então, talvez aqui seja uma das coisas para a gente refletir. Esse tempo de pandemia, esse tempo de limitações, de reunir um grupo maior. Talvez seja também um tempo em que Deus quer nos ajudar, nos ensinar e ministrar no nosso coração a importância de estarmos próximos dos outros, estarmos próximos da nossa família, daqueles que têm o nosso sangue, que convivem conosco, que estão próximos de nós, e da gente repensar, reavaliar, se arrepender por às vezes desprezar essa dádiva, essa graça, e às vezes não sei quem a gente tem que ser na vida do outro, e não entregar para o outro aquilo que Deus quer que a gente. A palavra diz que eles tinham tudo em comum, mas o principal, quando você pensa em ter tudo em comum, nós temos em comum a salvação, amém? Nós temos em comum o sangue de Jesus Cristo, nós temos em comum a sua graça, nós temos em comum também o seu propósito. Nós temos em comum a realidade de sermos família de Deus. E aí a gente tendo isso e tendo consciência dessa comunhão, né, e dessa relação em que nós temos coisas em comum, isso vai nos ajudar a entender, né, o propósito de tudo que Deus tem nos dado, e da forma que a gente deve lidar com aquilo que que nos foi confiado. E a gente precisa compartilhar um pouco também sobre isso. É algo que a gente precisa trabalhar e estar desenvolvendo. Nós vamos também procurar se aprofundar um pouco nisso. É claro que hoje a gente vai, principalmente, estamos fazendo uma introdução ao assunto, né? Não vai dar para trabalhar mais profundamente tudo, mas nós vamos continuar numa série de ministrações, porque o nosso alvo é caminhar nisso. Amém? A palavra de Deus diz, no verso 45, que eles vendiam as suas propriedades e bens
distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. É incrível também, né? Isso que tem acontecido, que acontecia na igreja e que precisa inspirar o nosso coração. Essa percepção da necessidade do outro, da real necessidade, obviamente, né? Que existe aquilo que nós achamos que nós precisamos, existe aquilo que de fato a gente precisa. E a igreja conseguia entender, a igreja ali no primeiro século, né? Nós, igreja, lá no primeiro século, né? Nossos irmãos lá no primeiro século, eles conseguiam compreender essa questão da necessidade e agir conforme Deus queria, né, como um pai queria que eles agissem, preocupando uns aos outros, vendo o irmão, vendo de fato a igreja como família, e se preocupando um com os outros, ao ponto de que, se a necessidade não pudesse ser suprida pelos recursos mais imediatos, o dinheiro, o ouro, a prata, a moeda, aquilo que eles tinham ali, eles vendiam até mesmo as propriedades, porque eles entendiam que aquilo que eles tinha que cumprir o propósito de abençoar uns aos outros, e que eles não viam, então, os bens como posse. Eles não tinham o alvo de juntar posses, mas compreendia que as posses que foram dadas a cada um, porque as posses nunca são as mesmas, apesar de elas serem diferentes de um ao outro, ela deveria ser meio de bênção para que não houvesse necessidade. Ou seja, que todos pudessem usufruir das dádivas que Deus dá. Ainda que eu possa usufruir dessa dádiva através da bondade e da compaixão do irmão, que abre mão de algo que está no seu domínio, mas que ele entende que não está na sua posse. Ele entendia que a posse era para o bem de todos, e que ele era o mordomo, o administrador. Essa é uma dificuldade que a igreja tem hoje. Porque nós vivemos uma sociedade do acumular, uma sociedade que valoriza você ter a posse para si, né? Como se a posse fosse uma necessidade, você precisa ter a posse para que você seja. E a igreja tem uma perspectiva diferente em relação à posse, porque eu já estou abençoado, eu já tenho todas as coisas, já estão nas minhas mãos, e eu preciso agora ser um justo. E é incrível, porque pegando esse ponto aqui, se a gente for ler lá, quando Deus está ministrando lá, né, Jesus está ministrando lá em Mateus, que a gente vai ver a questão lá, quando ele fala dessa questão dos bens, né, da preocupação com o dia a dia, preocupação com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir. Fala assim, olha, por que vocês estão preocupados, que vocês estão ansiosos com essas coisas? Por que vocês estão tão ansiosos com essas coisas? Buscai, pois, o quê? Qual que é a orientação lá? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Não é o que está escrito lá no texto, irmãos? Nós já lemos, esses dias para trás. Amém? Lembra desse texto, né? Claro. Mas a gente faz a leitura errada, né? A leitura é equivocada muitas vezes. Porque quando ele fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas, a gente pensa assim, se eu buscar essas coisas, o reino e a sua justiça, Deus vai me acrescentar essas outras coisas, que é uma leitura equivocada. Porque ele fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, antes ele está falando isso, porque ele está dizendo assim, respondendo à questão, por que andais ansiosos? Por que vocês estão ansiosos? Com o que é a vez de comer, beber e vestir? Você não sabe, ou seja, o que ele está dizendo? Vocês não sabem quem vocês são? Vocês não conhecem a vossa identidade? Vocês não sabem que vocês são filhos de Deus? Vocês não sabem que Deus cuida dos seus filhos? Vocês não sabem que vocês não precisam se preocupar com o dia de amanhã? Que Deus vai prover. Ele não deu o exemplo dos pássaros que não semeiam, mas têm um alimento. Ele não foi dando esse exemplo dessas coisas que não podem ser comparadas com o valor que nós temos diante de Deus. E por que nós estamos ansiosos? Né? E a ansiedade fala desse medo, às vezes, de
de não ter as coisas. E o medo fala de não conhecer o amor de Deus, porque a palavra de Deus diz, o apóstolo João, na sua carta, diz que o perfeito amor, ou seja, a revelação do amor de Deus, lança fora todo medo, porque aquele que teme fica sob tormento, porque há tormento no medo. E ele está falando de ansiedade, dessa ansiedade que é resultado de um medo de não ser suprido pelo amor de Deus. Então veja que essa sociedade, que a igreja aqui tinha uma grande revelação do que? Do amor de Deus. E nisso nós temos que crescer, na revelação do amor de Deus. E quando eu sei que Deus me ama, e que Deus é provedor, e que Ele quer abençoar todos os seus filhos, e que Ele deseja que a bênção flua na direção de todos, então eu reconheço que tudo que está nas minhas mãos não é minha posse propriamente dita. Está nas minhas mãos para que eu administre. Está debaixo da minha administração, da minha responsabilidade, e deve ser usado para a glória de Deus. Por isso que ele fala de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque alguém que acha que tem medo, ele nunca vai andar de forma justa. Ele não vai andar de forma justa. Se andar de forma justa é à medida que Deus vai ajustando todo o meu coração para que eu tenha o coração dele. Para que eu vendo que alguém tem necessidade, eu tenho algo que sobra, eu possa desfazer daquilo, entendendo que a posse não é minha, mas ela está nas minhas mãos para abençoar o outro. Então, a relação com o outro é uma relação de zelo, de preocupação, de misericórdia e de responsabilidade uns com os outros, de tal forma que ninguém passa necessidade, amém? Mas o que a gente tem visto muitas vezes nas pregações por aí, infelizmente, e diante dessa teologia da prosperidade, é um estímulo à posse, é um estímulo à propriedade. No sentido de que se eu fizer certas coisas para Deus, e se eu tiver certos comportamentos, Deus vai me dar bens, que é uma perversão, é uma inversão. É como se Deus fosse realmente um Deus não generoso, em que eu preciso convencê-lo através de um mérito e colocar ele em dívida para que ele me abençoe. Isso é uma perversão. Isso perverte o evangelho. A igreja aqui, a palavra diz que eles então vendiam suas propriedades, se necessário fosse, claro, e muitas vezes foram, porque aqui falava que eles vendiam, à medida da necessidade, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então não havia necessitados que permanecessem na necessidade, havia necessidade que era suprida pelo amor, pela doação. Então era uma igreja que repartia. Amém, irmão? Porque a igreja que é abençoadora, a igreja que entende que nós já temos tudo. E tudo que Deus me deu, colocou nas minhas mãos, Ele colocou para repartir e abençoar. O que mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Glória a Deus. Como que você vê isso? Qual que é a sua relação com bens? Qual que é a sua relação com propriedades? Qual que é a sua relação com recurso financeiro? Falando um pouco ainda dessa questão de recurso financeiro, essa aqui é uma dificuldade da igreja, uma dificuldade muito grande é a atitude que a igreja tem realmente também com o dízimo, né? Porque a igreja pega lá do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento tinha a perspectiva do dízimo. E hoje muita gente fala, o dízimo, como é que não é? Então, lá era claro, né, que cada um devia dar a 10ª parte dos bens. Mas o propósito, né, do dízimo era um propósito relacional. Não era um propósito de, assim, eu dou para poder receber, pelo contrário. O dízimo é para que as relações fossem abençoadas, porque existia a tribo sacerdotal que não recebeu herança de posses, de bens, de gado, ela recebeu herança. Então, à medida que nas tribos, né, entre as tribos havia essa doação, esse compromisso com o dízimo, não havia necessidades. A necessidade dessa tribo era suprida, e isso abençoava a relação.
Até porque ali envolvia muitas vezes mais, estava muito envolvido, eram coisas, né? Animais, alimentos, recursos, etc., não necessariamente só dinheiro. Mas era para que isso? Era para abençoar. O propósito era abençoar. Então, o dízimo não tinha um valor institucional. O dízimo era uma forma de fazer justiça, de que houvesse equidade. O dízimo servia para que todos fossem abençoados. O dízimo era para o bem de todos. E hoje a gente vê, às vezes, uma perversão nessa questão do dízimo, né? É interessante que a gente, às vezes, não consegue fazer essa tradução. E aqui a igreja conseguiu fazer a tradução. É uma igreja que não está trabalhando dessa forma seguinte: não, eu dou o dízimo ali e está resolvido, eu não me preocupo com o outro, porque até nisso a igreja tem dificuldade, a igreja tem dificuldade nisso. Então, dar o dízimo, Deus tinha definido um percentual dentro daquela perspectiva da lei, mas ela trazia consigo uma lição e trazia consigo um valor. E tinha um código, né, um propósito, um entendimento relacional. No Novo Testamento, na vida de Cristo, no derramamento do Espírito, não existe essa limitação mais. Porque agora, como habitação do Espírito de Deus, como filhos de Deus, nós temos a perspectiva que tudo que nós temos veio dele. Eu não tenho nada que seja resultado do meu merecimento. Porque se eu trabalhei e consegui conquistar alguma coisa, Deus me deu graça. E essa graça que ele me deu é para ser abençoador. Não é para que eu me assoberbe. Não é para que eu pense, não, eu tenho direito, eu trabalhei mais que os outros, eu tenho mais condições, então eu tenho direito de viver nisso aqui, eu não tenho que ter essa preocupação. Hoje as pessoas têm dificuldade com o dízimo, irmão. Não tem uma preocupação com isso, não, irmão. A perspectiva é outra. A perspectiva da igreja tem que ser outra. A igreja tinha que pensar na perspectiva de ter assim, tipo um fundo central de recursos, e que a gente toda vez verifica sempre qual é a necessidade que existe, as pessoas vão lá e depositam conforme foram abençoadas. Conforme elas foram abençoadas. Então, na perspectiva da bênção, quanto mais abençoado foi, mais eu devo abençoar. Então, eu devo dar graças a Deus pelo privilégio de abençoar. E às vezes a gente tem uma dificuldade enorme, porque ele está querendo se garantir. E aqui a gente vê uma igreja que não tinha essa preocupação. Uma igreja que repartiu o que fosse necessário. Uma igreja que não era avarenta. Uma igreja que era generosa, porque ela via o irmão. E se a gente tiver um irmão de sangue, alguma pessoa muito próxima que tiver dificuldade financeira, que tiver luta, a gente se move para ajudar. E a gente não entra nessa questão do mérito, de quem merece ajuda ou de quem não merece ajuda. Talvez a pessoa possa estar vivendo situações até porque deu passos errados. Pode ser. Mas como é alguém próximo, é alguém que a gente ama, que a gente considera profundamente, a gente se desdobra, irmão. E não dá por merecimento, mas dá por graça, para abençoar, porque é parte. Eles têm dificuldade para a igreja de ver as pessoas assim, de ver a necessidade dos outros assim, de abençoar a igreja nas necessidades que a igreja tem, nas obras de misericórdia, no serviço, na missão. Você vê que a dificuldade é tão grande que, na perspectiva do Antigo Testamento, o dízimo significava o seguinte, que que um pastor, por exemplo, uma pessoa que está responsável sobre um grupo de pessoas, ele podia cuidar de 10, 12 famílias, porque existia esse compromisso, né, lá da tribo sacerdotal. Então, o sacerdote ali, ele podia preocupar com aquele grupo de pessoas, porque aquele grupo de pessoas, sendo fiel no dízimo, ninguém passava necessidade. Ele não ia ter mais, nem ia ter menos, todo mundo ia ser abençoado. E aí havia cuidado, porque havia essa preocupação, esse zelo em repartir tudo. E aqueles que repartiam bênçãos espirituais e que fazia deles participantes das bênçãos espirituais, eles faziam participante também das bênçãos materiais, assim como o apóstolo Paulo vai falar nas suas cartas. A igreja morávia, a gente sabe da história da igreja dos morávios, época de John Wesley e tudo mais,
eles foram marcados porque eles tinham um zelo missionário muito grande, e os irmãos moravianos, eles mandaram missionário para o mundo inteiro, e eles tinham um compromisso. Eu não sei exatamente, talvez eu possa errar na quantidade, mas se eu não me engano, cada 25 famílias mantinham um missionário no exterior. E é incrível, né? 25 famílias, elas mantinham um missionário no exterior e eram comprometidas com as necessidades do local da igreja. Então, elas não só, de vez de ela ter cada 10 famílias ali, ficar ali mantendo alguém localmente, não, eles se reuniam num grupo um pouco maior, cada 25 famílias mantinham um missionário, além dos compromissos, do compromisso que ela tinha uns com os outros, porque também não havia necessidade entre eles. O compromisso era esse, porque eles entendiam que os recursos de Deus era para o propósito de Deus edificar a família. E fora disso, ele não tem sentido. Porque se for para juntar simplesmente, para ter posse simplesmente, existe aqui um erro, existe uma perversão. Existe um caminho errado. Então as pessoas precisam ser abençoadoras, precisam ser doadoras. Amém? A igreja aqui é. E esse é um dos exemplos profundos nesse tempo de pandemia, em que pessoas estão perdendo emprego, em que pessoas estão sem trabalhar. A igreja precisa ser sensível, né? Eu vejo uma palavra que tem sido lacradora aí, eu não concordo com ela, mas isso é outro caso. Fica em casa, fica em casa, fica em casa. Falei, filho, ficar em casa para quem tem condições, para quem pode viver sem trabalhar, para quem tem recurso, para quem tem aposentadoria, para quem tem um emprego que mesmo que ele não trabalhe, ele vai receber, para quem consegue trabalhar de casa, home office, tudo bem, então fique, ótimo. Agora, o perigo, esse negócio de ficar colocando que gente que precisa trabalhar às vezes, que precisa trabalhar de dia para sustentar sua família à noite, levar comida, fazer uma comida à noite para levar a marmita para trabalhar no outro dia, às vezes essas pessoas estão sendo julgadas, irmão. É um julgamento. E as pessoas estão tratando, às vezes, sem misericórdia, um julgamento completamente equivocado, e colocando como se existisse aqueles que ficam e os que não ficam. Não, irmão, nós somos todos um só, o que é isso? Nós somos um só, ué. Nós somos um só, as pessoas têm que ter responsabilidade, têm que ter zelo, têm que manter o distanciamento social, mas tem pessoas que têm que trabalhar. Tem pessoas que precisam trabalhar. Irmão, eu podia ficar sem trabalhar. Eu tenho condições de falar assim, não, vou ficar aqui. E as pessoas que não podem, e mais do que nunca, além de a gente não poder entrar nessa polarização, que está criando uma polarização entre os que fazem isso, os que fazem aquilo, os que acreditam nisso, os que acreditam naquilo, o que tem uma posição política assim, o que tem outra, a igreja tem que parar de entrar nisso, porque isso é um caminho do mundo, isso é um caminho de Satanás, de divisão, de dissensão, não. Nós somos um só povo. Nós temos que ir muito pelo contrário, estar preocupado, procurar saber das necessidades daqueles que não estão conseguindo trabalhar, que às vezes estão de fato impedidos de trabalhar, mas que vão passar necessidade e estão às vezes passando. Então, e as pessoas que estão passando isso, os irmãos têm que ter essa consciência de que nós somos corpo e repartir, né? E falar, olha, eu estou vivendo essa necessidade, essa dificuldade, sem constrangimento. Porque quando a gente é abençoado porque Deus proveu alguém e dotou já as condições, já tem os recursos. E a igreja precisa ter esse zelo, e não só, irmão, na perspectiva daqueles que são membros da igreja, batizados, né, que formalmente já fizeram a sua confissão e tudo mais, mas tem gente que você não sabe, e que às vezes não congrega no caminho, mas é perto dele, tem que ver se ele é necessitado, porque esse necessitado não pode ser só quem eu falo, não, isso aqui é do time, não, irmão. São filhos de Deus perdidos, às vezes são ovelhas que precisam ser resgatadas, e às vezes a forma de ser resgatada é quando a igreja dá esse testemunho, um testemunho de zelo, de preocupação. A gente vê nesse texto aqui, no verso 46, que diariamente eles perseveravam no âmbito do templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e sinceridade de coração. Não vamos falar depois tudo isso aqui, mas olha o verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Qual que era o testemunho deles, irmão? Amor. Deus é amor. E eles tinham amor uns pelos outros e amor pelo próximo.
Não é amor só uns pelos outros. Não tinha um discurso fácil, eu amo a Deus, mas não amo o próximo. Eu amo a Deus, mas não me preocupo com o próximo. Aí João fala, como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não tem amado o irmão que você vê? Porque se você ama a Deus de fato, você enxerga o irmão, tá vendo? Quando eu não consigo enxergar o irmão, mesmo que às vezes ele não congregue comigo na mesma igreja, mesmo que ele nem pareça cristão, não importa, irmão. É um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. E precisa ser fruto da nossa preocupação, do nosso zelo, tem que ser fruto da nossa, tem que ser objeto da nossa bondade, tem que ser objeto da nossa misericórdia e compaixão. E a igreja aqui, a igreja primitiva é um exemplo disso, porque a palavra diz que eles tinham simpatia de todo o povo. E a consequência da segunda parte do verso 47, que está escrito no verso 47, é: enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que sabia quem era, uma igreja que tinha consciência de identidade, uma igreja que tinha consciência relacional. Uma igreja que tem consciência relacional é uma igreja que testemunha o amor. E o amor não são apenas palavras nos lábios, mas são atitudes concretas entre nós e de nós para o próximo. Amém? Deus nos dê graça, amém? De nós refletirmos nisso. Nesse tempo de pandemia e dificuldade, Deus tem dado à igreja a oportunidade de testemunhar do seu amor. Amém? Porque Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. E se o propósito de Deus é edificar uma igreja, um povo seu, um povo que lhe dê a glória, uma família, e então Deus está chamando os perdidos, Ele está chamando aqueles que estão afastados, as ovelhas que estão afastadas, as ovelhas perdidas, para que elas venham de volta, para que elas voltem para o caminho que é Cristo, para que elas tenham uma relação com o Pai, para que elas sejam salvas e redimidas. E a igreja, nesse tempo, é o braço do Senhor, é a boca do Senhor, é a manifestação da graça e do amor de Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos refletir muito sobre isso, para Deus dar-nos graça. De vez de ficar só pensando em nós, às vezes muito preocupados só com a gente, não precisamos ficar preocupados conosco, amém, irmão? Deus já cuida de nós. Buscar coisa em primeiro lugar o reino. As outras coisas não serão acrescentadas, irmãos, elas já foram. É preciso crer. É fazer não para receber, mas é fazer porque já recebemos. Certamente, nós temos muito que repartir nesse tempo. A gente não imagina a grandeza do amor de Deus e como os seres de Deus são abundantes e como nós temos oportunidade de abençoar. Amém? Que esse tempo de leitura, de estudo, de Atos dos Apóstolos inspire o nosso coração para que a gente resgate valores fundamentais da igreja, para que a gente resgate a nossa identidade como igreja, resgate a consciência de comunhão, essa consciência relacional, e que essa relação entre nós de amor e graça testemunhe ao mundo perdido, que Deus está no meio de nós, e Deus está chamando os perdidos. Que a igreja seja essa luz para iluminar esse tempo de trevas, essa luz de amor, essa luz que aquece o coração, essa luz que chama o perdido para o Pai. É um chamado do Pai, clamando, chamando por seus filhos. E nós somos a boca de Deus, nós somos o corpo de Cristo, para nesse tempo, de forma inequívoca, testemunhar Cristo em nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pedir para você já abraçar quem estiver perto de você. Nós estamos perto de completar 1 hora aqui. Eu moro ao tempo limite aqui do Instagram. Amém? Pede a orar junto. Alguém que está perto de você, na sua casa, está na sua casa, com pessoas queridas que talvez você possa abraçar agora, para que a gente possa estar orando. Pedindo para que Deus nos conduza nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por toda a obra já feita, pelo chamado, pela salvação, pela redenção, pelo teu amor, pela tua palavra, pela verdade imutável, pela habitação do Espírito Santo. E pedimos que o Senhor resgate, ó Deus, em nome de Jesus, no meio da tua igreja, no seio da tua igreja, nessa nação, não só na Igreja Vida, Senhor, porque a Igreja Vida é uma pequenina parte do corpo de Cristo,
nessa nação, mas nessa nação chamada Brasil, em todos os lugares, oramos a Deus, para que o Senhor resgate o chamado da igreja, para que o Senhor resgate o amor, ó Deus, a consciência de quem nós somos, a consciência da tua paternidade, a consciência do teu amor, ó Deus, mas também essa consciência da relacional, da comunhão, a consciência da comunhão, a importância, ó Deus, e a grandeza dessa comunhão, e como é precioso para o Senhor, Pai, porque o culto que agrada o Senhor, Pai, é a comunhão dos teus filhos. Esse é o culto que agrada o Senhor, a comunhão dos seus filhos. E não importa se esse culto é prestado em um prédio, um edifício, ou uma casa, ou um lugar qualquer. O que importa é a comunhão. Porque onde dois ou mais estão reunidos em teu nome, em comunhão, ali o Senhor está no nosso meio. E a partir de dois, Pai, o Senhor pode mudar não só uma família, o Senhor pode mudar não só uma cidade, mas o Senhor pode mudar até mesmo uma nação. Em nome de Jesus, Pai, ministra ao nosso coração. Em nome de Jesus, fala conosco nesse tempo, trazendo revelação do nosso chamado, do ser igreja e do teu propósito para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, povo de Deus, igreja de Cristo, e que a bênção de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, com que nós já fomos abençoados, se revele, se manifeste em nossas vidas, na vida dos nossos queridos, na vida dos nossos amados, agora e eternamente. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te dê graça, semana de bênção, né, que a gente possa caminhar nessa semana nessa perspectiva, né? A bênção é abençoar. Amém, irmão? Sejamos abençoadores. E que a gente continue estudando o livro de Atos, e nós vamos continuar repartindo sobre, principalmente, o texto que nós lemos hoje. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Fique em paz. Amém.